Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Agatha, trabalho aqui como Head de Marketing e Aquisição na Lead Lovers e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que, se eu fosse escolher o top 10 assuntos que a gente está todo dia falando com clientes, falando com parceiros, é vendas, né? Por quê? Porque vendas gira aí o nosso universo, né? Faz o nosso universo girar, né? Principalmente o universo do marketing digital. Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês, mas eu não vim sozinha, tá? Eu trouxe dois grandes parceiros nossos para que a gente possa falar mais a fundo de um processo que é muito importante em todo o processo, em toda a jornada aí de compra do nosso lead, tá? E é a parte de prospecção e qualificação dos leads. É muito importante. Para isso, a gente trouxe hoje dois grandes parceiros, como eu falei para vocês, e que eu vou apresentar agora. Então, enquanto está todo mundo chegando, quando vocês estão ainda se logando, entrando no link que a gente divulgou, querendo vir aqui aprender mais, né, sobre esse assunto que é tão importante, que é essencial para qualquer negócio. Então, eu vou chamar aqui nossos parceiros e apresentar eles para vocês, tá bom? Vou chamar primeiro aqui o nosso querido, já nosso parceiro aí. Não, e ele veio hoje na floresta, que ele tem em particular. Essa coisa meio jungle indoor, né, Diego? Adorei, amei o contraste. E ele tá no Rio, né? A gente percebe assim, olha, a diferença da personalidade das cidades. Diego já é nosso parceiro, acho que já é o terceiro ou quarto workshop juntos, né, Di? E Já. cada vez que ele vem, eu aprendo mais, ele dá show. E hoje ele veio para falar sobre vendas, sobre prospecção, sobre funil. Então tem muita coisa para vocês aprenderem aí. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem ainda não te conhece, dos outros workshops, quem é você e o que é a Pluga, né? Por que a Pluga é tão especial para a gente? Legal, bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação e pelo convite, Agatha. Sempre uma honra estar aqui nos Papos com a Lead Lovers. Bom, para quem ainda não me conhece, não me viu ainda de outros webinars, porque eu estou aqui quase um membro, né, do time já, de tanto que a gente participa. Muito bacana essa parceria nossa. Eu sou o Diego, sou Head de Marketing da Pluga. Então, o que a Pluga é? O que a Pluga faz? A Plug é uma plataforma de integração entre ferramentas, entre sistemas em que vocês usam certamente aí na empresa, no negócio de vocês. Basicamente, a gente vai conectar essas ferramentas para que você consiga focar realmente em atividades mais importantes, mais estratégicas. E eu fiquei muito animado quando a gente falou de trazer essa pauta aqui para o nosso papo, porque, putz, tempo para vender é fundamental, né? Perder tempo fazendo tarefas manuais, chatas, burocráticas, ao invés de procurar clientes, melhor se relacionar com esses clientes, é um tempo desperdiçado que, putz, é deixar dinheiro na mesa, né? Então, mais uma vez, eu vou vir nesse papo para dar alguns pitacos aí, algumas sugestões de, olha, esse processo aqui pode ser automatizado, esse processo pode ser otimizado, mas também a gente vai ter uma super lenda, que é o Luiz aqui, né, falando sobre como fazer isso, como fazer essa estratégia para poder focar em vender mais, para poder, de fato, vender mais, gerar mais oportunidade para o seu negócio e, principalmente, oportunidades qualificadas, ou qualificar melhor essas oportunidades. Então, acho que vai ser um papo muito, muito rico. E, bom, voltando aqui, eu sou o Diego, sou apaixonado por plantas, como vocês podem ver. Hoje é sexta-feira, né? Pelo menos aqui na Pluga, dia de ficar em casa, dia de home office, a galera toda trabalha de casa. Então, estou aqui com as plantinhas do meu pequeno jardim dentro do meu apartamento. Enfim. Pequeno? Tá bom. Pequeno jardim. Só uma curiosidade, me conta aqui nos comentários, galera, quem estiver assistindo, duas coisas. De onde vocês são e quantas plantas vocês acham que eu tenho em casa. Uma dica, eu tenho entre 50 e 100. Vou lá, vou deixar lá vocês testarem. Gente, não, vamos fazer um bolão? Isso, bolão, valendo 50% de desconto da Pluga. Capaz! Eles vão mandar e você vai ter que dar um desconto aí, Diego. Luiz, no final da live eu falo. Bem-vindo. Não tem vergonha. Olha, eu tô muito envergonhado. Ele falou meu pequeno jardim, eu falei, nossa, eu vou ter que mostrar. Esse é o meu pequeno jardim.
Eu não posso falar nada. Eu só tenho uma jiboia ali no canto. Eu não posso mexer a câmera agora para mostrar ela. Mas eu também só tô com uma. Mas pelo menos ela é de verdade, tá, Luiz? É a minha de mentira ainda, olha isso. Ah, meu Deus. Gente, esse é o Luiz, grande Luiz Schmidt, nosso parceiro. E olha, como o Diego falou, um mestre Jedi aí da prospecção outbound, funil em Y, e blá blá, um monte de termos assim que você escuta e fala, legal, mas o que é mesmo, né? E o Luiz, na live que a gente fez na terça-feira para fazer o esquenta, e que o Hugo estava lá, né, Diego? O Hugo da Pluga. O Luiz falou, ele deu uma bronca na galera. Ó, presta atenção, o Luiz já chegou dando bronca. Ele falou assim: porque a gente tem que ter esse esforço de aprender esses termos, né? De entender, porque faz parte do nosso negócio. É importante para o nosso negócio, para o crescimento do nosso negócio. Então, já chegou mandando, né? É profissional, né, gente? Então, Luiz, conta pra gente quem é você, quem é o Grupo Schmidt, né? O que é o Grupo Schmidt, e fala um pouquinho já do que a gente. Por que essa live é tão importante, né? Esse workshop, enfim. Ai, que felicidade estar aqui com vocês. Zerei a vida. Olha só, vou dar um print e mandar pro meu pai. Falar, pai, olha só, cheguei onde eu queria. Parabéns, que legal. Gente, prazer enorme estar aqui, Agatha, Diego. Bom, admiro vocês de muito tempo já, porque sou aquela pessoa mão na massa que gosta de usar as ferramentas. E quando vocês apareceram, alguns anos atrás, eu sempre usei. Falei, puxa, que legal. E hoje, estar aqui falando com vocês é realmente um momento de prazer, um momento de felicidade. E eu espero que a gente traga muito conteúdo para a galera. Agora, quem sou eu? Bom, Luiz Schmidt, vou fazer 40 anos mês que vem, estou bem feliz aí que eu estou quarentando, tenho 2 filhos, e eu sempre falo dos meus filhos e da minha esposa, porque o meu currículo, a minha primeira formação, hoje em dia eu aplico uma parte dela, mas não faz muito sentido eu falar da minha formação aqui, faz sentido eu falar de resultado. A primeira coisa que eu posso dizer para você é que os seus resultados falam por você, o seu currículo não fala por você. Então, quem sou eu de verdade? Eu sou o pai do Pedro do Samuca, da Dinamite, a nossa pet, que tem 30 quilos, está ficando velhinha, e o marido da Estela, que é a minha esposa, que é uma vendedora absurdamente forte, e eu aprendo muito com ela. Dirijo o Grupo Schmidt, que é um grupo de facilities, portaria, limpeza, que a primeiro momento você olha e fala, o que isso tem a ver com tecnologia? Mas há pelo menos uns 10 anos a gente aplica tecnologia no nosso processo, há pelo menos uns 6, 7 anos eu aplico todas as técnicas de receita previsível, porque eu sei que por mais que a minha empresa seja uma empresa familiar, meu pai criou essa empresa há 30 anos atrás, e por mais que ela seja uma empresa familiar, se não houver tecnologia, a gente não renova, a gente não consegue avançar na vida. Então é por isso, hoje a gente tem resultados aqui muito bons em vendas, tem um time de vendas aqui, tudo que eu pego eu aplico no dia a dia, por isso que a gente fala, é mão na massa, é direto da trincheira de verdade. É claro que eu vou fazer aqui algumas cercas do que a gente vai falar, né? O meu dia a dia muito aqui está ligado a vendas B2B, vendas mais complexas, de ticket mais alto. Dentro disso, eu consigo te falar muito do que acontece na parede do lado aqui, que é o comercial que está aqui. Agora, fora disso, com certeza eu vou precisar dos especialistas que estão aqui comigo, que eles vão entender de outros mercados. Mas dentro da minha cerquinha aqui, o que eu puder ajudar, pode me mandar pergunta, pode me consumir, que eu estou aqui para servir conteúdo mesmo. Perfeito, né? Já deu aula já na introdução. Eu gosto assim, né? Que ele já chega chegando, e isso é maravilhoso. E eu quero aproveitar esse momento também para agradecer a presença de vocês. Acho que a gente já deu aquele tempinho para o pessoal ir chegando, né? Para o pessoal ir se ajustando, pegar aquele copo d'água, para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, e por que para a gente é muito importante trazer esses nomes hoje para colaborarem com o aprendizado e com o crescimento aí dos resultados do negócio de vocês, né? Como o Luiz falou, a gente tem aí sempre que ficar de olho na principal métrica das nossas ações, que é o resultado, né? E essa é a nossa principal métrica. Então, bora lá, né, gente? Como eu falei para vocês, eu sou a Agatha, aqui do time de marketing da Lead Lovers. A Lead Lovers é essa plataforma de automação. Ela automatiza essas coisas que para o dia a dia, né? Para o dia a dia de uma equipe de vendas, para uma equipe de marketing, são coisas que demandariam muitas pessoas e muito tempo. E como o Diego falou, tempo é dinheiro no nosso negócio e na maioria dos outros negócios, né? E aí a gente pensa assim,
assim, por que fazer na mão algo que eu posso fazer de forma automática, não é mesmo? Então, bora lá. O que eu quero trazer para vocês e começar o nosso papo, tá? É o nosso template. A gente preparou um template sensacional que vai mostrar, além de ensinar como fazer aí o fluxo, o funil de vendas, de prospecção, de qualificação, a gente também vai mostrar com esse template, né, dicas e trazer materiais de apoio para que vocês consigam entender, sabe, exatamente não só a parte teórica, mas a parte prática, porque assim como o Luiz, a gente também é muito mão na massa. A gente quer que você aprenda sim, mas que você aprenda muito mais quando você começar a aplicar tudo isso no seu negócio e ver se isso faz sentido ou não. Então, vou compartilhar aqui, gente, o template, e aí a gente vai começar esse papo falando aí dessas etapas, né? As etapas de uma qualificação de leads, né? Que aí pode ser prospecção inbound, pode ser prospecção outbound, né? Pode ser várias formas de tipos de prospecção, mas no fim das contas a gente está interessado no quê? Em trazer pessoas, em trazer contatos, né? Oportunidades que realmente sejam qualificadas para que você não perca tempo e para que você venda mais, né? Então aí eu vou chamar nesse momento o Luiz para falar um pouquinho dessas etapas, né? Que às vezes até a gente tem aqui, deixa eu só me concentrar em compartilhar, porque eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Tranquilo, tranquilo. Aproveitando enquanto você compartilha, eu só quero tirar aquela visão de que eu sou a pessoa que já chega dando bronca, o pessoal saber que eu sou a pessoa tranquila, mas de vez em quando a gente tem que falar um pouquinho mais sobre essas coisas que tem que fazer. E deixar claro que esse template ficou sensacional. Parabéns para toda a equipe que fez isso. Obrigada. Gente, eu fiquei aqui brincando com o Luiz, mas o que ele falou, na verdade, é mais um conselho de uma pessoa experiente do mercado, hein? É que o Di já está acostumado com essa dinâmica, eu fico pegando no pé deles. Gente. Mas pode pegar, tamo junto, tá tudo certo. Medo. Também tô com medo do Luiz agora. Porque o Luiz, ele vai mandar a gente... você, por favor, coloque esse card na etapa certa dessa prospecção, hein? Você não erre. Mas, mostrando de modo geral aqui o nosso template, o que ele vai trazer? Ele vai trazer um pouco do conteúdo teórico e mais geral sobre o que é Sales Engagements, nome bonito. Tem um template, inclusive, se você quiser enviar e-mails, né, para fazer essa captura e essa gestão, conversar com seus leads. A gente trouxe as etapas também aqui, é só ir clicando, tá, gente? Já mostrando como que funciona mais ou menos o template. E aqui você vai clicar e, por exemplo, eu quero entender mais como que é essa etapa de prospecção, aí aqui tem alguns detalhes e tudo mais. Aqui a gente tem alguns materiais de apoio e aqui nós temos a nossa central mesmo de qualificação de contatos, tá? Aqui a gente usou um modelo mais focado no outbound, até porque aí a gente, como trouxe o nosso parceiro que tem essa expertise nisso, ele vai poder falar com mais propriedade também, né, dessas etapas e tudo mais, mas ele pode ser utilizado e adaptado e personalizado não só para o negócio de vocês, como também para o tipo de prospecção que vocês utilizam, tá? Então, essas colunas podem ser adaptadas, os tipos de visualizações também, tudo isso pode ser adaptado, tá? E aqui, um negócio bem importante é que essa primeira etapa sempre é quando você vai cadastrar o seu contato na sua ferramenta de gestão aí de contatos, tá? Quando você clica em New, você abre aqui a página do Notion e abrindo a página do Notion, a gente já tem um template prontinho de como que vocês têm que seguir aí nesse cadastro, tá bom? E aí, nesse cadastro, é só clicar no template. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Bom. Vou ampliar. E aí, a gente tem a indicação para você tirar esse texto e colocar o nome, né, do seu lead, do seu contato, os campos a serem preenchidos, o que você já tem, o que você não tem, e aí você também vai preenchendo conforme o card vai seguindo no fluxo, tá? Seguindo ali na ferramenta. E aqui a gente tem todas as etapas essenciais desse tipo de prospecção, tá? E aí eu quero chamar o Luiz para já dar um overview sobre essas etapas, por que é feito esse tipo de separação, por que é importante, por exemplo, a validação de persona, né? Pode ser uma coisa
Tem barulhinho aí. E pode ser algo mais superficial para a gente não entrar muito no detalhe, porque eu sei que é assunto para semanas, né, Luiz? Sim, sim. E aí a gente já deixa, vamos fazer um overview aqui, mas se eles quiserem mais a respeito disso, vamos falar, né? Chama a gente de novo aqui, a gente esmiuça um pouco mais do tema que ficou faltando. Mas olha só, vamos começar do princípio. Por que a gente está fazendo etapas? Porque venda é um processo, né? Então eu preciso entender que a minha venda, para ela acontecer, existe um processo que acontece. Muitas vezes, quando a gente não tinha essa noção, é claro que quem está aqui já entende um pouco do processo de eu preciso de um lead, ele entra, eu faço um filtro e faz a venda. Mas vamos esmiuçar um pouco mais em dois processos. Vamos falar inbound, outbound. Inbound, eu estou fazendo campanhas ou formas que atraem o meu cliente para mim. Legal. Se eu estou fazendo uma campanha, eu estou criando atração, eu crio técnicas em que eu toco na dor daquele cliente. Legal? E aí eu trago ele para cá. A partir do momento ele entra no meu filtro de inbound. Outbound, eu tenho uma previsão, eu sei que dor que eu resolvo, mas eu não sei, eu sei o meu perfil de cliente ideal, só que eu não sei se essa pessoa, esse lead que está na minha base aqui, se ele tem essa dor ou não neste momento. Eu entro para validar com ele, eu uso técnicas de conversa para validar com ele. Tendo em vista que é um processo legal, eu divido esse processo. E aí, muitas empresas, elas colocam um vendedor para fazer prospecção e fazer tudo o restante, e aí eu te digo que isso não funciona. O ideal é você ter time de pré-vendas, time de vendas. Time de pré-vendas, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar o funil de pré-vendas. Esse template, especificamente, ele está trabalhando um funil de pré-vendas. E qual que é a ideia de um funil de pré-vendas? É eu esquentar. Por isso que é sales engagement. Eu tenho que engajar esse lead no processo de venda. Dentro desse negócio por que eu coloco uma primeira etapa ali sem contato? Bom, você foi lá e comprou uma base, usou uma ferramenta de extração, fez uma forma que trouxe uma base para você. Todos esses leads, eles não necessariamente, vamos dizer, eu estou falando outbound, tá? Os leads estão sem contato ainda. Você não fez nenhum tipo de contato com ele. Para eu fazer esse contato com ele, eu preciso pesquisar. É por isso que a gente faz a pesquisa de ICP. O que significa isso? Uma coisa é eu falar com uma empresa de cosméticos da região de São José dos Campos. Eu tenho o contato dessa empresa, mas eu tenho o contato do RH, só que o que eu vendo é compras, não tem nada a ver com RH. Aí a gente faz uma ressalva. Estou falando de vendas B2B, beleza? Vendas B2B, processo de outbound. Eu preciso pesquisar esse ICP, entender se esse cliente está no perfil que eu posso atender, numa região que eu atendo, quais as características do meu negócio para atender esse lead, para atender essa empresa. Definir o meu ICP, eu vou validar se esse lead está dentro do meu ICP. É isso. Pode falar, Agatha. Luiz, aproveitando já que você trouxe isso e trouxe essa particularidade aí da questão de ser B2B, né, de ter essa questão. Mas aí, puxando um pouquinho a conversa aí para trocar uma ideia com o Di trabalha mais com inbound marketing, né, Di? Ele tem aí a pegada igual da Lead Lovers, a gente também é inbound total. Uhum. Aí, você acha que isso também é importante para quem trabalha com inbound aí, do jeito que o Luiz trouxe e tal? Como que é isso, esse ICP? Qual a importância disso também para o inbound? Total. Bom, Agatha, para o inbound também é tão importante quanto para o outbound definir o seu ICP, ou ICP, ou Ideal, só para traduzir também o termo, porque de vez em quando a gente está tão acostumado com as siglas, né? Talvez quem esteja assistindo a gente aqui não tenha pescado ainda que o ICP é o nosso cliente ideal, Ideal Customer Profile, tá? Então, o perfil de cliente ideal aí para o nosso negócio. E para inbound também, é importante que a gente defina isso para encurtar caminhos. Então, quando eu vou pensar numa campanha, numa ação para atrair leads, para qualificar esses leads e tudo mais, o ideal é que eu já faça isso pensando em quem é meu perfil ideal de clientes. Então, por exemplo, se o meu negócio ele vai falar muito com e-commerces, né, se um público forte que compra o meu produto, se esse público ele é um público que paga mais, que é mais qualificado, melhor qualificado para o meu negócio, eu vou fazer mais campanhas voltadas para ele. Só que para isso é importante que eu dê um passo para trás para poder dar mais para frente, né? Dar mais 2, 3 passos para frente. Então, vou tentar entender dentro da minha base quem é o meu perfil de cliente ideal,
qual é a solução que o meu produto oferece para essa pessoa, para depois começar a desenhar as campanhas aí de inbound, pensar nos materiais ricos e tudo mais. E é muito importante a gente pensar isso, porque, digamos, meu perfil de cliente ideal é agência, mas eu estou falando, sei lá, com agência não é e-commerce, mas eu estou falando, sei lá, com agência. E eu estou mandando material de agência para e-commerce. Você não vai conseguir converter ali em leads para poder passar para o seu produto, para a sua equipe de vendas, que mesmo assim, mesmo tendo uma equipe de inbound, né, gente, mesmo a estratégia sendo de inbound, uma equipe de vendas é importante nos dois universos, tanto inbound quanto outbound, tá? Então, chega um determinado momento do funil que elas se encontram. Mas vou devolver a bola aí, o microfone pro Luiz. Tô aqui aprendendo, anotando também, viu, Luiz? O que você falou, Diego, faz todo sentido quando a gente aplica um conceito que eu falo bastante, que é o funil em Y. Então, hoje, a gente tem condições de colocar o inbound trazendo leads, ou seja, um canal de aquisição muito bacana e que deve ser mantido, o outbound também produzindo novos leads, e aí, a partir disso, vai para um ponto de qualificação. E aí, isso tem que estar muito alinhado. Qual é o ICP? Por quê? Tudo isso é dinheiro. É dinheiro da empresa, é dinheiro para disparo, é dinheiro das ferramentas, é tempo da pessoa. E no outbound é a mesma coisa, é lista, tempo de validação, pesquisa e tudo mais. Então, fazer o alinhamento do ICP para qualquer uma das ações é fundamental. E aí, vamos indo de etapa por etapa, né? Por que eu faço a pesquisa de ICP? Para saber se está dentro do meu perfil de cliente ideal. E não está dentro, o que eu faço? Descarto ele, eu posso colocar ele num outro momento e eu vou repensar isso num outro momento. Não preciso necessariamente descartar um lead, mas eu vou ter que usar ele numa outra campanha, às vezes numa campanha de branding, de uma campanha só de marca, mas não necessariamente eu vou trabalhar ele agora. E aí eu vou para um outro ponto que é a validação da persona. Legal, eu sei que esse perfil de cliente ideal, ele está dentro do meu perfil de cliente ideal. Só que lá, o contato, imagina que eu vou falar de uma venda B2B. Então, para eu vender, por exemplo, para a Lead Lovers, eu tenho que falar com a Agatha, mas a Agatha também ela faz uma validação técnica com outro setor, e tem um terceiro setor que faz uma aprovação. Então, vamos entender que para cada pessoa eu tenho um discurso diferente, eu tenho uma dor diferente, e aí vamos dizer o seguinte, ó, imagina que eu venda insumos para a indústria química. E aí essa indústria química, por exemplo, faz plásticos. Legal. Então, estou falando uma venda muito técnica, mas é para a gente entender o nível de tecniquez que, às vezes, você precisa aplicar numa venda. Eu vendo um insumo desse tipo. Quem vai validar esse insumo? É o engenheiro de produção. Ele vai falar assim, nossa, realmente o seu produto é muito bom. Mas ele dá um aval de compra? Não. Ele vai falar, agora vai passar em compras. Compras vai olhar e falar, legal, vamos negociar aqui valores, prazos, condições e tudo mais. Negociou. Agora fala, agora a gente vai para o financeiro. Então eu tenho só nesse exemplo simples 3 personas diferentes que têm 3 dores diferentes. A dor do engenheiro é técnica, ele precisa saber se aquele produto tem performance. A dor de compras é uma dor de gestão, é uma dor de preço, é uma qualidade, é uma outra coisa. E o financeiro, ou a diretoria, quem dá a aprovação final, nesse caso, nesse exemplo simples, é uma outra dor. Ele quer um produto de maior qualidade, uma visibilidade melhor de mercado. Então, dentro desse validação de persona, eu preciso entender. A persona que eu estou falando, ela tem a dor que a gente está trabalhando nesta campanha especificamente? Eu estou falando referente a essa pessoa? Estou conectada com ela? Se tiver conectado, eu avanço. Se não, eu vou ter que validar essa persona. Eu vou ter que buscar essa persona numa outra plataforma, encontrar formas de falar especificamente com ela, para que eu possa ter, o meu discurso esteja alinhado. E aí, vamos falar isso tanto no inbound quanto no outbound. Adianta eu ter uma copy muito bem feita, mas mandar para a pessoa errada? Não faz o menor sentido. No outbound é a mesma coisa. Se eu tiver um discurso, um script muito bem feito, mas eu estiver falando com a pessoa errada, não vai surtir efeito. É por isso que a validação de persona ela é super importante para que a gente possa avançar no processo. Mas aí a gente precisa entender uma coisa, né? Para cada fase dessa venda, eu tenho objetivos específicos. E aí tem muita gente, tem muito gestor que ele acha que a venda é a meta final, é só vender. E não é. Olha só, se eu estou numa fase de sem contato, qual que é a meta dessa fase? É estabelecer algum tipo de contato com essa empresa, pesquisar o meu ICP, né? Então,
Quando eu estou na fase de pesquisa de ICP, qual que é a meta? A meta é eu saber o meu ICP, pesquisei o ICP. Ok. Quando a gente fala em bater metas não é só vender. Bater metas é cumprir as etapas de acordo com as metas de cada etapa. Assim como a gente colocou. Chega ao sucesso quando? O sucesso é um tipo de... A gente pode, através dos sucessos dessas etapas, criar métricas de desempenho desse processo. Pesquisei ICP, legal. Eu peguei uma lista com 100 contatos. Legal. Quanto tempo eu tenho para pesquisar esse ICP? Ah, eu vou fazer 10 contatos por dia, 10 dias eu vou fazer. Quantos eu fiz hoje? Hoje eu fiz 3. Estou dentro da meta ou estou fora da meta? Estou fora. Aí a gente começa a criar metodologia para medir o trabalho de um outbound. Faz sentido para vocês? Tá indo bem no caminho certo? Posso avançar mais uma etapa aqui? Pode, tá super, super. Inclusive, gente, o que, que eu estou fazendo aqui enquanto o Luiz está trazendo essas questões mais teóricas e tudo mais, já mostrando para vocês como que está esse desenho do template, como que isso está aí, tá detalhado para vocês lá, tá? Todo mundo que se inscreveu aqui para participar do workshop e tudo mais vai receber esse template, tá? Até porque ele vai permitir vários tipos de integrações para facilitar o dia a dia de vocês, porque vocês estão percebendo, é bastante coisa. Como que a gente coloca isso para rodar de uma forma que funcione, que faça sentido e que tenha as informações que a gente precisa de fato, né? Para fazer aí, para chegar na nossa métrica, que é o resultado. E aí, aqui a gente tem todas essas informações detalhadas, né? Daqui a pouco o Di vai mostrar essas integrações na prática. Troquei tudo. Eu ia falar Adri, aí falei integrações, aí, nossa, o R, né, fugiu aqui. Mas o Di vai mostrar as integrações na prática para gente, para vocês verem como é simples também, porque às vezes as pessoas não fazem porque tem medo de dar esse primeiro passo, a tecnologia às vezes assusta, né? ChatGPT está aí para mostrar isso para gente, não é mesmo? E aí aqui, gente, tem todas essas etapas que o Luiz está, né, passando aí, trazendo vários insights. Então, Luiz, está sendo show aqui, pode continuar, tá? Boa, boa. E aí, vamos lá. Validação de persona. Próxima etapa, validação de interesse. Por quê? Prospecção outbound, eu tenho noção da dor. Só que eu não sei se aquela empresa já fechou aquele processo agora, ela só vai fechar aquilo no ano que vem. Então, vamos imaginar, vendas B2B, elas acontecem, não é todo dia que eu compro tudo. Eu tenho muitos negócios, muitos mercados, eles têm sazonalidade. Então, vamos imaginar um mercado que a gente conhece bastante, que é o mercado de chocolate, certo? O mercado de chocolate, ele funciona muito fortemente na Páscoa, só que a Páscoa, para ela acontecer, meses antes, eles têm que aumentar a compra de insumos, planejar a produção, para daí para frente. Então, existe alguns momentos que ele fecha uma compra grande de insumos. Esse é o ponto. Eu vou vender insumo para a indústria de chocolate, por exemplo. Eu vou vender depois da Páscoa, mas eu já passei aquela dor, ele não está mais com aquela dor. O que eu preciso fazer? Estabelecer contato com ele, para que, quando ele estiver no período de fechamento, eu voltar aquele fechamento. Eu posso colocar uma meta de, olha, agora você vai vender o maior pedido possível neste negócio? Depende muito. Depende muito. Existem negócios, por exemplo, empresas de software, né? Elas fecham o software e aí levam 5 anos, 6 anos, 7 anos para eu conseguir abrir um contato de novo, abrir um novo contrato nisso. Então, o que eu preciso fazer? Ligar para a empresa e falar, olha só, eu vendo o software. Você vendeu o seu há pouco tempo? Adquiriu um serviço de software há pouco tempo? Ah, eu adquiri. Legal, então vamos fazer o seguinte, posso te ligar daqui a 1 ano, 2 anos? Vai fazer sentido eu ficar falando com esse cliente todos os meses, 2 vezes por semana? Não vai fazer sentido. E aí, olhando pelo lado financeiro, será que eu preciso mandar campanhas de marketing e vendas toda semana para ele? Eu vou gastar envio nesse sentido? Ou eu vou fazer uma campanha mensal só para ele lembrar de mim? Ou eu vou fazer um evento para ele poder conhecer um pouco mais de mim? Aí a gente começa a estabelecer qual é a ação prioritária para aquele ponto. Entrando nisso, na validação do interesse, eu já tenho a persona, ICP, persona. Eu começo a fazer contato com essa pessoa. De que maneira que eu faço esse contato com a pessoa? Aí, ontem mesmo eu coloquei o Reels aqui, que eu gravei há um tempo atrás, né? O telefone, quando a gente está falando de vendas B2B, o telefone ainda é a ferramenta que mais converte. Pode parecer que não, a gente quase não usa o nosso celular, mas o telefone nas vendas B2B ainda é a ferramenta que mais converte. Tem estudos internacionais falando isso. Então, telefone é a primeira ferramenta que eu vou usar.
tenho a validação, tenho o ICP, sei quem que é, vou atrás dessa pessoa via telefone. Mas se eu ficar só ligando para ela, então eu coloco lá uma tarefa no meu CRM, ligar para a pessoa às 11 horas da manhã. Todo dia às 11 eu vou ligar. Eu não consegui falar com ela. Muito provavelmente porque ela tem uma outra atividade que ela faz às 11 horas, ela não consegue te dar atenção. Mas eu preciso mudar horários e mudar ferramentas. O nosso cliente hoje ele já é multicanal, eu preciso ser multicanal também. Então, quem for fazer prospecção, ele precisa estabelecer diversos canais. Fala com essa pessoa no LinkedIn, fala com essa pessoa no Instagram, fala com essa pessoa no telefone, manda e-mail para essa pessoa. Mas faz tudo isso todo dia? Não. Existem ferramentas na internet que você pode criar uma cadência. E aí quem quiser também pode me chamar, eu ajudo nisso. Criar uma cadência, estabelecer uma cadência diversificada. Para cada persona, uma cadência diferente. Então, se eu vou vender, estou falando em produto B2B, tem um horário comercial. Então, no primeiro dia eu vou lá e ligo para a pessoa. 2 dias depois eu mando e-mail. No dia seguinte eu me conecto com ela no LinkedIn. No outro dia eu curto uma postagem. No outro eu comento uma postagem. No outro eu mando um direct no Instagram. No outro eu ligo de novo. Então, eu consigo estabelecer uma cadência diferente. Muito bem mostrada a cadência aí pela Agatha. A cadência vai fazer com que cada ponto de contato, que a gente chama de touch point, cada touch point é uma tarefa no nosso sistema. A gente precisa colocar tarefas para que quem estiver fazendo a prospecção, qual é a meta dela? No dia 2, enviar um e-mail de apresentação. É isso. No dia 3, tentar um contato telefônico. No dia 4, esta é a meta dela. Cumprindo isso, o que a gente cria no nosso cliente? A gente cria um gatilho mental da proximidade. E aí vocês já devem ter recebido algumas coisas parecidas assim. A pessoa começa a te conectar em vários pontos de canal, pontos de contato, né? Ela curte uma coisa lá no seu LinkedIn, ela curte um negócio no seu Instagram, aí passa um tempo, ela te manda um e-mail, depois ela te liga. Passa um tempo, você se sente tão próximo daquela pessoa, que ela está com você há tanto tempo ali conversando, que você nem lembra mais se ela está te prospectando. E aí ela fala, então, por que você faz tempo? Percebi a sua dor. Posso falar sobre isso? Aí eu crio aberturas. Então a gente precisa criar essa proximidade através da cadência. É por isso que a cadência é importante. Luiz, vamos lá, pode falar. Deixa eu trocar uma ideia contigo sobre isso. Mostrei aqui a cadência para vocês, a gente também tem isso aqui desenhado também, para ficar fácil depois da galera, né? Ah, Luiz falou de cadência, tá? O que é mesmo isso? Então tá aqui desenhado para vocês darem uma olhada. Mas você falou dessa questão de você não vai ficar lá, já entrar direto e já chegar chegando, né? Querendo fazer a venda, nessa vontade, nesse ímpeto, né? Que às vezes a gente sente de alguns contatos. E aí foi muito bacana porque a gente tem muito isso no inbound também, né? Às vezes a gente faz isso como? A gente traz um lead que talvez não esteja tão consciente da dor dele, e aí coloca ele ali num fluxo de mensagens de nutrição, que a gente chama, né? Essa nutrição vai fazer o quê? Trazer assuntos, né, relacionados ao tema que ele tem essa dor específica, e aí vai fazer ele, então é isso que eu preciso, então é por isso que eu estou passando também e tal, e aí vai desenvolvendo essa consciência. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem essa vontade de vender e quer fazer logo. Quero vender, eu preciso bater a meta, né? E aí esquece dessas etapas anteriores do processo de venda, porque é uma jornada, né? E eu acho que vocês vivem também muito isso aí na Pluga, né? De entender como que a gente constrói, né? Porque esse processo de cadência, ele também não é igual para todo mundo, tá, gente? A gente está trazendo aqui um cenário, né, muito específico do outbound, por exemplo, que o Luiz está detalhando e apresentando, né, que está trazendo uma clareza muito grande para a gente, mas é super adaptável, né? Como que para vocês é isso também? Vocês também têm esses fluxos de nutrição, né, essas conversas, como que funciona? Vocês trabalham mais com o mercado B2B também, né? Total, o nosso mercado é B2B também. Uhum. No geral, da Pluga, aqui a gente trabalha muito com inbound, mas é bacana perceber isso, porque dentro da Pluga a gente tem um setor que trabalha mais forte com o outbound, que é o setor de parcerias, que é justamente essa cadência aí. A Adri, que conversa muito com a Agatha, conversa muito aí com os parceiros, entende muito, muito disso, né? Ela passa muito por isso. De vez em quando, até alguns aprendizados ela troca comigo,
não, vou curtir uma foto dele no Instagram, da pessoa no Instagram, vou acompanhar, vou seguir os stories, vou mostrar que eu estou ali ao redor acompanhando essa pessoa e que ela pode contar comigo. Então, eu acho bacana, principalmente no tempo que a gente vive, né? Sei que de vez em quando a gente vai com muita sede ao pote, né? Muita sede a vender, e tem aquela necessidade, tem a meta para ser batida e vai correr atrás dela. E às vezes não consegue chegar ao resultado porque, putz, a pessoa não está no momento, não está no time certo. E aí, quando você começa a acompanhar e mostrar que você está ali presente, que você quer ouvir, quer apresentar você quer solucionar o problema dela, isso já se torna mais compreensível. E mais aberto também para essa pessoa vir a conversar contigo. E o ponto que às vezes eu gosto de bater muito aqui com o time é que às vezes o nosso produto não vai ser a solução da pessoa. Mas é importante que a gente esteja ali para entregar uma solução para ela, mesmo que não seja a nossa solução naquele momento, para que ela tenha a gente no nosso radar e veja que a gente está ali para ajudá-la. Então, beleza, você não vai contratar uma ferramenta de automação de marketing agora, ferramenta de automação de marketing, uma ferramenta de integração, mas, putz, você falou que está com problema de automação de marketing, né? Deixa eu te apresentar aqui essa ferramenta, deixa eu te apresentar aqui esse outro sistema. E aí, no futuro, essa pessoa vai vir a usar a Pluga, fazendo sentido para ela. Então, entender muito a jornada dela e o momento em que ela está nessa jornada. Perfeito, Di, perfeito. E aqui, né, aqui na Lady Lovers, trazendo um pouquinho do cenário, né, que a gente tem aqui, a gente trabalha, tem um público sim B2B, mas o nosso foco hoje ainda é B2C, né? Que é o consumidor aí, pessoa física, né? Que às vezes está começando o seu negócio, está indo para o digital agora, ainda está aí num processo de aprendizado muitas vezes. E esse processo de que às vezes a gente tem que sim mostrar para ele qual é a dor dele, que muitas vezes o próprio lead não reconhece ainda, é um processo extremamente importante, né? Porque a gente tem que pensar, e isso quem me falou esses dias foi o Diego Carmona, né? Numa das suas conversas aí, a gente não tem como não aprender com ele. Você troca um oi com o Diego Carmona, você já está aprendendo, assim. É incrível. E ele me falou exatamente disso, Agatha. Vamos olhar aí, tentar construir o nosso oceano azul, né? Se a gente não está nele, vamos tentar nós construirmos esse oceano azul. E o que que é? É pensar nisso, né? Olhar para todas essas oportunidades que a gente tem aí no mercado e entender que a gente não deve chegar já num lead pronto, um lead que está quente, um lead que já sabe qual é a dor dele, já está resolvido, já quer contratar. Essas são as menores em quantidade, né? Aí a gente tem toda uma imensidão aí de pessoas que ainda talvez não tenham entendido que ela precisa migrar para o digital, que ela precisa automatizar, né, os processos internos de vendas, os processos de qualificação. Ela ainda está numa etapa que ainda ela não reconhece essa necessidade. E é o nosso trabalho ir até lá e educar essas pessoas, né, como empresa aí desse nicho. Então é muito bacana, né, esse desdobramento dessa ideia de cadência aí que o Luiz trouxe, e que ela se aplica, sim, né, em vários modelos aí de estratégias de prospecção, né, Luiz? Bom, uma coisa que vale a pena a gente entender, nesse caso da cadência, a cadência, ela para a partir do momento que eu recebi um retorno desse cliente. Porque senão eu não preciso mais continuar a cadência. A cadência, ela é uma tentativa de contato. Recebi um retorno. Esse cliente, ele tem que ir para um outro fluxo de conversa. É por isso que a gente colocou uma etapa de contato estabelecido. Porque a partir do momento que o contato estabeleceu, ele pode ter estabelecido na primeira etapa da cadência. Legal. Aí ele sai de lá e eu entro em contato estabelecido, onde eu vou conversar com ele, buscando uma apresentação do meu produto, do meu serviço, buscando um horário para conversar com ele, ou em alguns casos uma visita presencial, uma demonstração, uma degustação, depende do produto. Mas a cadência para quando o contato é estabelecido. E aí tem um ponto importante, muito legal. Quando a gente está aplicando a cadência, eu posso usar alguns tipos de gatilho mental, alguns tipos de técnicas de copy, e aí que entra muito do conhecimento que a gente tem aqui na Lady Lovers, tem com a Pluga também, quais as ferramentas que você pode usar e aplicar para você ter boas cadências. Quando a gente entra em contato estabelecido, eu parto para uma outra técnica. Não sei se vocês já ouviram falar de spin selling, por exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte, eu usei todas as técnicas de copy, usei todas as técnicas de marketing digital para conseguir fazer uma cadência, tanto também no contato telefônico, no e-mail, legal. Eu fui para o contato estabelecido. Estou frente a frente com o meu lead. Pesquisei ICP, persona, dor, falei com ele. Opa, legal. Estou aqui, frente a frente com ele. O que eu preciso fazer?
aplicar algumas técnicas de spin selling. Spin selling, situação, problema, implicação e necessidade de solução, ou negociação, certo? Legal, então vamos lá. O que eu aplico, por exemplo, em contato estabelecido? Os dois iniciais, situação e problema. Eu aplico os dois primeiros pontos do spin selling nessa etapa. O que eu preciso fazer? Eu estou frente a frente com o meu lead. Antes de eu chegar soltando a boiada e mostrando a minha apresentação para ele, tudo bem, aqui seu minuto, pum. Depois de meia hora o cara fala assim, muito legal, mas cara, aqui a gente já tem isso. Se você começar com perguntas, você já quebra um pouco essa fase. Comece entendendo o teu cliente e se conectando muito mais em relação à dor dele. Verificando, e aí é por isso que é importante você olhar o teu processo e ver quais são as perguntas que você precisa fazer em cada uma dessas etapas. Principalmente quando você chega em contato estabelecido. Que pergunta que você vai fazer para ele? Bom, não adianta você chegar em contato estabelecido e tentar falar com ele qual é o tamanho da sua empresa. O tamanho da sua empresa você já teria que ter visto na pesquisa de CP. Não venha com perguntas para ele que você poderia sozinho ter respondido. Isso já vai tirar a atenção dele. Então vá para ele com perguntas efetivamente relacionadas à sua solução. Vou dar um exemplo. Imagina que você vende uma solução de plano de saúde para empresas. Legal, plano de saúde para empresas. Estou falando com uma pessoa de RH, eu estou falando com a empresa que tem a quantidade de pessoas que você pode vender, ótimo. Eu já preciso entender com ela se ela já tem algum parceiro nessa etapa e qual é a dor que ela está sentindo. Então, vamos imaginar o seguinte, hoje você já tem alguém que presta serviços nessa área? Ah, eu já tenho. Qual é o nível de satisfação de atendimento que você tem com ele? Não, 100%. Quanto tempo faz que vocês têm esse contrato? Ah, já tem há 10 anos. Qual foi a última validação de preços que você fez em relação ao mercado? Ah, faz pouco tempo. Será que eu poderia fazer um estudo para você a respeito de inovações e valores a respeito desse serviço? Aí a gente vai melhorando o nível de consciência do cliente frente a frente com ele. Então, minha sugestão para esse contato estabelecido é não vá fazendo apresentação, faça perguntas. Entenda e vá colocando as perguntas de acordo com a dor do teu cliente. A Agatha falou bastante sobre o oceano azul, né? E hoje, o mercado, principalmente o digital, muita gente foi para o digital, muita gente está usando técnicas digitais, tem muito mais gente no mercado. Como é que a gente se diferencia em relação ao mercado? Muita gente, cada vez mais pessoas nichando. Só que, peraí, Luiz, eu posso atender, minha solução serve para todo mundo, meu produto serve para todo mundo, como é que uma empresa não vai precisar desse negócio que eu vendo? É tão bom. Então, vamos lá, é bom para todo mundo, mas o discurso que você criou, ele criou especificamente para uma dor, para um mercado. Quanto mais você souber e entender do mercado do teu cliente, da dor daquela persona, muito mais sucesso você tem nas suas abordagens. E aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho feito consultoria com algumas empresas de tecnologia, e aí quando você entende um pouco mais esse mercado, eu posso dizer para ele qual é o nível de oferta que ele consegue elaborar para o cliente dele a respeito de um Fortinet, um Ubiquiti, a respeito de uma licença Microsoft Azure. Aí quando você chega para o teu cliente nesse ponto, você está na sua persona, você fala, então, olha só, nós trabalhamos com uma licença Microsoft Azure que eu sei que perdeu a licença 2 meses atrás, acabou o período de suporte, você tem esse tipo de dor? O cara vai falar, nossa, mas você entende mesmo. E aí fica um ensinamento. Pré-vendas não é telemarketing. Ah, mas eu estou denegrindo o telemarketing? Não, muito pelo contrário, eu nasci no telemarketing. Meu primeiro trabalho foi telemarketing, mas o que a gente fazia antes era pegar uma lista e ligar. Pré-vendas não é isso. Pré-vendas precisa entender de produto, precisa entender do mercado, precisa entender do cliente, para neste momento do contato estabelecido, eu saber falar de igual para igual, como se eu estivesse sendo um consultor de vendas nível top, para poder exemplificar esse negócio e criar uma conexão direta com a dor do meu cliente. Legal? Muito massa. Luiz, isso da conexão direta, né, com a dor do cliente é muito importante, né? Isso é muito importante também aqui no nosso processo de inbound e é um tema, né, que você vem trazendo aí desde o início e a gente fica falando muito disso, né, de dor, de necessidade, de identificar essas questões, de se comunicar com isso. E aí eu fico pensando também no processo, como que é o processo depois, assim, que a gente já está chegando aqui, por exemplo, na reunião agendada, né? Aí você vai lá, esse processo inicial, dentro do que você está trazendo para a gente, ele vai seguir aí para um processo de vendas, né? Que seria
que a gente chama de closer, né? Tem esse tipo... Tem umas nomenclaturas que a gente utiliza Sim. dependendo da técnica, né? E aí, como que a gente faz esse processo de transição ser o mais suave e que essas informações que o time de qualificação teve tanto trabalho para agrupar, para validar, continuar, né? Para elas permanecerem ali como informações do cliente e serem utilizadas de forma inteligente no processo de vendas. A passagem de bastão, imagina que a gente está trabalhando aqui um funil de prospecção, então no nosso CRM também vai ter um funil de vendas. Então a passagem de bastão ela acontece quando eu consigo realizar uma reunião e essa reunião obteve sucesso. Aí eu troco de funil, eu vou para o funil de vendas. Por quê? A partir desse momento, o processo está totalmente na mão do closer, na mão do gestor daquele negócio. Até então, o trabalho de prospecção é conseguir conectar esse cliente, mostrar para ele as dores, as implicações, falar, olha só, eu tenho um especialista que vai poder explicar melhor para você esse processo e quem sabe conduzir um processo de orçamentação. Vamos conversar com essa pessoa? Posso agendar um momento, uma visita, uma reunião? E aí, o sucesso disso é, agendei uma reunião. Quando o cliente passa por todo esse processo todo, ele já está na dor, tudo mais, a probabilidade de aquecimento do negócio é muito mais alta. É muito mais do que eu falar, olha, posso mandar meu consultor para fazer uma apresentação? O cara vai receber você ali na porta da empresa, ele vai pegar um portfólio e vai dar um tchau para você, você toma no máximo um cafezinho e gastou o tempo de gasolina quando é visita presencial. E tem muitos negócios que ainda são visita presencial porque precisam ser. E aí, o sucesso disso é reunião agendada. Consegui agendar uma reunião, validei o interesse do cliente. A partir desse momento, o closer ele vai trabalhar as outras duas siglas do Spin Selling. Aí ele vai trabalhar as implicações. Aí um ponto muito importante. Todo este processo ele precisa ter documentação. Ele precisa ter formas de quem pegar o processo saber o que está acontecendo, saber o que foi feito. Porque senão vai chegar um vendedor ali, ele não leu o processo todo, não tinha anteriormente todas as observações, ele vai chegar e vai fazer todas as mesmas perguntas para o cliente. Então, o que ele precisa entender até o momento? O cliente já foi validado, ele tem essa dor, a persona é essa, já está nesse mercado, ele fechou um contrato há 2 meses atrás, aí o closer pega essas informações e vai trabalhando nele as implicações. O que eu preciso fazer para você fechar comigo? Quais são as objeções, que aí a gente pode trabalhar as objeções antes da visita, né? Quais são as objeções que eu preciso vencer nessa etapa, justamente para conseguir avançar? Então, eu entrego esse processo aqui com a reunião agendada. E por que tem uma chamada sem sucesso? Que a gente colocou uma etapa no nosso funil chamada sem sucesso. Então, tenho 2 etapas importantes. A reunião agendada, eu coloco tudo que tem de reunião agendada. Eu estou olhando aqui um pipeline no meu CRM. Olha, chegamos a falar nas siglinhas aqui, perto da hora do almoço, é como se a gente estivesse tomando uma sopa de letrinha, né? Dentro do nosso CRM tem aqui um pipeline. É uma tabelinha de Excel, você tem um monte de coluninha, cada etapa é uma coluna. Na coluna de reunião agendada, eu quero olhar e falar assim, bom, quantas reuniões eu tenho agendadas? No Notion eu tenho a possibilidade de a gente criar filtros através das tags. Quantas reuniões estão agendadas? A partir disso eu consigo saber e fazer uma gestão. Ah, legal, essa semana tivemos muitas reuniões. Vamos fazer isso de um funil de vendas? Quantos contatos eu tinha inicial, sem contato? Quantos validamos persona? Quantas reuniões agendadas elas vieram? E quantos contatos iniciais tinha? Qual é a minha taxa de conversão do meu funil? É a partir disso que eu começo a taxa de conversão do meu funil. Feito isso, ótimo. E os que não deram certo? Eu coloco eles na etapa de sem sucesso, para que eu possa retrabalhar eles posteriormente. Dou um tempo, 3 meses, 6 meses, e começo um trabalho de revalidar aquela persona. Por que eu faço isso? Porque o ambiente B2B ele é dinâmico. A pessoa que não estava mais no poder mudou, uma outra pessoa mudou de carteira e já não está mais ali, a necessidade aconteceu, e eu volto a fazer esse contato de novo. É por isso que a gente tem essas 2 últimas etapas. Show, Luiz. Nossa. E aí aqui a gente tem isso meio que, né? Eu fui mostrando enquanto você falava, que é essas coluninhas, que, enfim, você pode usar a ferramenta que você a mais se adaptar, né? Aqui na Lead Lovers a gente tem um CRM integrado, né? Que você pode
pegar os leads que você tem no seu funil de e-mail, no seu funil de WhatsApp, né? E ali você está se comunicando com ele multicanais, e aí você vai lá e simplesmente transfere esse lead para o seu CRM para começar a trabalhar aí com o seu time de vendas para entrar em contato, marcar reunião, enfim, fazer toda essa gestão, né? Aí, mas a gente também pode utilizar várias outras ferramentas, né? E se vocês às vezes utilizam a Lead Lovers para fazer disparo de e-mail, mas utilizam uma outra ferramenta como o Notion, o nosso template que a gente fez aqui para você, para fazer esse processo de qualificação, aí vocês vão poder utilizar outras ferramentas para fazer essa integração, né? Então, aí agora eu quero chamar o Di para dar ideias dessas ferramentas e como que a gente pode fazer essas integrações na prática, viu, Di? Agora é contigo. Dá show, vai lá. Joia demais. Bom, a primeira coisa que eu curti muito logo no início do papo é quando o Luiz falou sobre ser mão na massa, né? Eu acho que a gente que gosta de tecnologia, a gente que é da tecnologia, a gente adora fazer coisas e ver a mágica acontecer. Então, quando a gente monta o nosso funil aí, a nossa funil de qualificação, aplica tudo que o Luiz trouxe aqui para o papo, começa a ver resultado. Não sei se a sensação do Luiz é a mesma que eu tive quando foram as minhas primeiras integrações a serem feitas, é se sentir um mágico aí, né? Tipo, meu Deus do céu, mexi um negocinho aqui, aconteceu um outro trem ali. Então, E as integrações trazem muito essa sensação também, né? De você, putz, beleza, eu tenho aqui um processo, entendi o processo, como que ele funciona, e como que eu posso otimizar e automatizar ainda mais esse meu trabalho. E aí, lembrando até, pessoal, para a gente tomar um pouco de cuidado do até onde as coisas devem ser automatizadas e otimizadas, e até onde é preciso, de fato, fazer esse contato humano com as pessoas, né? Então é importante fazer essa ligação, é importante fazer essa reunião, é importante seguir essa estratégia de spin-selling que o Luiz trouxe para poder criar conexão. Ainda mais o cenário em que a gente vive, né, de inteligência artificial, ChatGPT e um monte de coisas acontecendo, essas funções, essas features, essas funcionalidades, essas tecnologias, elas não vêm para substituir, elas vêm para somar, vêm para adiantar o nosso trabalho, otimizar o nosso trabalho para que a gente consiga focar realmente no trabalho humano, em cativar as pessoas ali. Então, achei muito legal, eu queria fazer esse comentário aqui antes de entrar nas integrações aí, nas magias. Perfeito, Di. Eu vou compartilhar minha tela. Eu falei que eu já não deixei minha tela compartilhada aqui para ti, né, Agatha? Desculpa, eu vou compartilhar aqui e aí tu libera para mim? Você só me falou quando tiver compartilhado. Tá compartilhado? Tá, né? Deu uma olhadinha lá na ferramenta que a gente usa, o StreamYard. Beleza, então esse aqui é o nosso template, né? Como a Agatha falou, que tá sensacional. Depois todo mundo aí vai receber por e-mail. Eu vi que perguntaram aqui no chat se a live vai ficar gravada, e vai, né, Agatha? Vai ficar gravada, a galera vai receber por e-mail depois, assim como o material. Vai sim. Vai. A gente vai enviar tanto o template quanto o link da live e também um PPT exclusivo especial com o detalhamento de tudo que o Luiz trouxe ali. O Luiz fez essa gentileza de criar um material exclusivo para a gente, tá? Fantástico, fantástico. Show de bola. Então, beleza, a live vai ficar gravada aí já respondendo a pergunta. E aí, aqui tem a nossa página de integrações da Lead Lovers. Como eu disse aí no início da live, mas eu vou repetir para quem não estava lá no iniciozinho, o que é a Pluga? A Pluga é uma plataforma de integração entre sistemas. Então, por exemplo, a gente vai conectar o Lead Lovers com outros sistemas que você usa na sua empresa. Pode ser o Notion, que é esse template aqui, né, que é a ferramenta base para esse template que a gente fez de prospecção e de qualificação de contatos, como pode ser um outro CRM, caso você use um outro CRM aí na sua empresa, ou então até mesmo outras ferramentas que você também usa na sua empresa, como Gmail, como talvez o Slack, ou Microsoft Teams, que é uma integração que a gente vai lançar muito em breve aí também. Então, enfim, dá para você conectar essas ferramentas umas com as outras de forma bastante fácil e o melhor, sem precisar ter conhecimento técnico. Então, você não precisa saber programar para poder criar essas integrações, tá bom? E eu vou mostrar agora na prática como que faz isso. Bem, eu estou aqui na minha página da Lead Lovers na Pluga, tá? Vocês, ao criar a sua conta na Pluga, a Pluga tem um período de teste de 7 dias gratuito, onde você pode usar qualquer automatização, fazer qualquer tipo de integração. Mas, para além disso, a Pluga também é um freemium. Então, dependendo da integração, do volume de eventos que você venha a ter, você consegue usar a Pluga também gratuitamente, tá?
Eu fico aqui na torcida para que você precise assinar por conta de eventos, ou seja, quanto mais eventos você tiver, quer dizer que você está prospectando mais, quer dizer que você está qualificando mais os seus leads. Então, eu fico na torcida aqui para isso. E, bom, vou mostrar aqui, então, como fazer essa integração com o Notion. Para isso, eu vou buscar aqui pelo Notion, e aí você já vai ver alguns cards, alguns templates prontos de integrações que você pode fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 modelos prontos, que é a cada novo item de database do Notion, criar ou atualizar um lead lá no Lead Lovers, ou seja, toda vez que uma informação foi inserida no Notion, eu vou criar um lead lá no Lead Lovers. Quando o lead for criado na Lead Lovers, adicionar uma página no database do Notion, ou seja, ao contrário. E para mim, o mais interessante para esse cenário que a gente está explorando é esse terceiro aqui, que é quando o lead atender determinados filtros, né, no Lead Lovers, adicionar uma nova página lá de database do Notion. Ou seja, eu vou pegar as informações de um lead que já está qualificado ali, já está trabalhado um pouquinho no Lead Lovers para poder enviar aí para essa minha qualificação. Então, vou escolher essa automatização aqui e vou clicar em fazer essa automação. Daí eu vou dizer só lá no Lead Lovers que eu quero somente os novos leads, né, não todos os leads da base. E vou clicar em continuar. E aí aqui eu vou conectar as minhas contas, tá? No caso aqui, caso você não tenha nenhuma conta conectada em nenhuma das duas, você vai se deparar com um cenário como esse. E aí tem esses botões aqui, azuis, no caso aqui do Lead Lovers, que explica como você faz para poder conectar a sua conta do Lead Lovers na Pluga. Tem o passo a passo aqui bem destrinchado, com texto, print da tela, basta você ir seguindo aí, beleza? No meu caso, eu já estou com a minha conta conectada, então está aqui o Lead Lovers do Diego. E aí depois que eu conecto a minha conta, como que é um cenário que eu vou adicionar um fluxo de gatilho inteligente a um link para poder a Pluga receber essas informações, eu vou pegar esse webhook aqui, esse link, e vou copiar e colá-lo lá dentro do meu fluxo da Lead Lovers, dentro do meu gatilho inteligente. E aqui no Notion é bastante simples também, é só clicar em conectar, e aí você vai conectar a sua conta do Notion aqui na Pluga. Então, daqui o Notion de Marketing, vou selecionar as páginas, vou selecionar o material, né? Digamos aqui que eu esteja trabalhando com esse material, então vou adicioná-lo, vou dar acesso, e aí vai conectar a minha conta do Notion. E é uma coisa legal, ó, eu tenho 4 contas do Notion conectadas. Eu posso renomear essa conta Notion de qualificação de contatos. Eu posso renomear para poder ficar mais fácil aí de eu me organizar. Mas aí, no caso, eu estou conectando a minha conta do Notion. Então, eu posso colocar Notion do Diego para qualificação de contatos. Porque eu já sei que nessa minha conexão tem acesso a essa minha página. Feito isso, eu vou clicar em continuar, vou selecionar o meu database, ou seja, vou selecionar lá o meu template, ele vai carregar aqui, ó, meu template está aqui, qualificação de contatos, prospecção outbound, vou clicar em continuar, e aí aqui eu vou preencher as informações que eu quero enviar do Lead Lovers lá para o meu database do Notion, lá para o meu Notion. Então aqui em nome do item, ao invés de colocar novos leads, eu posso colocar o nome da empresa, por exemplo. Então, cadê empresa do lead, eu posso puxar também o nome do lead aqui do lado, colocar um tracinho. É uma coisa legal que você pode personalizar essa mensagem, digitando informações e também colocando informações de lá da sua ferramenta de origem. Então aqui eu vou buscar o nome do lead. Quando eu falo de pensar em informações, eu posso colocar um textinho aqui, algo do tipo, sabe? Blá, blá, blá. Posso colocar aqui. Mas ainda é o caso, foi só para mostrar para vocês. O tipo de conteúdo, então eu posso dizer aqui informações sobre o lead, o título do conteúdo, quer dizer, eu posso colocar aqui mais informações, ou seja, eu vou preenchendo os campos que existem lá no meu Notion aqui. Parágrafo do conteúdo, a gente já deixa algumas coisas prontas para vocês, mas vocês podem deixar vazio. E aí você vai preencher as informações lá do seu Notion, as informações que tem lá do seu Notion, como cargo, telefone, valor estimado, e-mail. Então tudo isso você pode puxar aqui do Lead Lovers para preencher de forma automática e criar essa sincronização entre as duas ferramentas. Feito isso, a parte mais difícil agora, só que não. É só clicar em finalizar a automatização e prontinho. A integração entre Notion e Lead Lovers foi criada. Ou seja, a partir de agora, toda vez que alguém obedecer aquele gatilho inteligente lá do Lead Lovers, a informação vai ser criada lá no Notion, lá no seu template. E é bacana complementar falando também que você pode criar outros tipos de integrações, do tipo, eu quero criar lá no template do Notion, mas eu quero receber uma mensagem no Slack falando que tem uma novidade lá no Notion. Você pode criar uma integração entre Lead Lovers e Slack para receber essa informação, e o processo é bem similar a esse também.
tentei correr aqui para ainda obedecer o horário da live, porque eu sei que a galera daqui a pouco já vai começar a ficar com fome também. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade aqui para falar comigo também, galera. Perfeito. E, não, mas o mais engraçado disso tudo é que é a facilidade, a fluidez com que você apresenta. Eu fico sempre em choque. A primeira coisa que eu fiz na Lead Lovers, quando eu entrei na Lead Lovers, foi trabalhar no suporte. Trabalhei alguns meses ali, tá? E aí, gente, o tema mais, assim, cabuloso que a gente tinha era integrações. E quando eram integrações assim com plataformas terceiras, tipo, coloca uma plataforma no meio para integrar uma com a outra. Gente do céu, a gente sempre tinha medo. Ninguém nunca sabia muito bem o que fazer, rolava um medo assim. Aí o Di chega aqui, 5 minutos, então, você clica aqui, e aí vai lá e pronto, tá pronto. E ele ainda faz piadinha no final, ainda dá tempo dele fazer piada, né? Eu acho maravilhoso essa facilidade com que a gente tem hoje, né, de integrar essas plataformas e tornar o dia a dia de vocês muito mais rápido, fácil, eficiente de fato, né? Porque é isso, você vai estar aí com seus leads, vai captar as informações dele, vai criar um funil de nutrição, mas aí no fim, como que você usa essas informações e leva ela adiante com qualidade e eficiência, né? E funcionando aí no automático também, né? Para que o teu time não perca tempo com processos, né? Você use o tempo deles para realmente vender, né? Chegar naquela métrica que é a métrica de resultados, que é o que a gente precisa. E a gente já está aí extrapolando o nosso tempinho. Queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa, Luiz ou Diego, trazer mais algum insight, alguma dica. Se o pessoal tem dúvidas, né? Podem mandar suas dúvidas ou responderem aí nossos e-mails que a gente está enviando das comunicações e que a gente vai enviar aí também com os materiais. Fiquem à vontade, também estamos à disposição, tá? Eu quero comentar uma coisa em relação à automação, que para ela funcionar bem, a qualidade da informação que se entra é fundamental. Então tá muito barulho no fundo, gente. Legal. A qualidade da informação, ela é fundamental. Então, assim, como que eu faço isso? Eu tenho que ter um CRM bem alimentado, eu tenho que cuidar para ter o nome da pessoa no nome da pessoa, o nome da empresa no nome da empresa, porque senão a mágica, Diego, eu já fiz, e aí saiu a mágica, sabe quando você faz a mágica sai errada? Já saiu, cara, eu já fiz a mágica errada. Mas o problema não era o sistema, funcionou perfeitamente, mas eu tinha colocado o nome da empresa no nome da pessoa, o nome da pessoa no nome da empresa. Cuidado, né, cara? Tinha até um cara que chamava João Paixão, aí eu falei, se você vai mandar João Paixão com sobrenome, não vai dar certo, vai ficar diferente, né? Então, esse é o ponto, cuidado com as informações, para que você faça essa mágica acontecer. Ela funciona muito bem e deixa a nossa vida muito mais fácil na parte de prospecção, utilizando essas integrações. É fundamental. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo tempo e pelo espaço, tá? Imagina, e a gente que agradece, na verdade, a participação de vocês dois, tirarem um tempinho aí da correria, que eu sei que é muito corrido. A gente ficou conversando aí durante 2 semanas para preparar o material, e o Luiz estava sempre correndo, o Diego também, Dri também, que apoiou a gente aí, o Hugo. E aí, gente, agora eu queria convidar vocês a conhecerem um pouquinho mais do trabalho, né, da Pluga, né, do Luiz lá no Instagram. Luiz, eu vou colocar teu Instagram aqui para o pessoal te seguir, para aprender, porque, gente, Luiz publica conteúdo de qualidade, que ensina mesmo as coisas na prática todo dia. Eu estou vendo lá, estou acompanhando, estou aprendendo com as publicações dele, tá? Então, eu vou colocar aqui, gente, o Instagram dele, para vocês seguirem, tá bom? Ou colocar também o site da Pluga e o site da Lead Lovers para que vocês também conheçam um pouco mais do nosso trabalho, entender se a gente ajuda vocês a resolver o problema que vocês têm aí no negócio de vocês, e se a gente, mesmo que a gente não ajude diretamente, é aquilo que o Diego falou, venha conversar com a gente, venha trocar uma ideia, a gente às vezes pode dar indicações, um direcionamento aí para ajudar vocês nesse caminho, nessa jornada digital e de muitos resultados, que é o que a gente espera, tá? Então, eu agradeço novamente vocês e muito obrigada. Espero que a gente possa em breve falar, trocar ideia de novo, trocar insights. E é isso, gente. Valeu. Prazer enorme estar aqui. Uma boa tarde aí, né? Um bom almoço para todo Sextou. mundo.
Sextou. Deixa a Já pode automação cestar? rolando, porque aí você tem mais tempo para cestar, tá vendo como é que funciona? Eu Que acho que bom. essa é a melhor argumentação, ao meu ver, agora nesse momento. Vamos deixar rolando. Acho que eu vou fazer uma E o bolão? categoria, né? Aí o bolão, as pessoas comentaram, mas eu vou falar, galera. Eu tenho 86 plantas no meu apartamento. 86 plantas. Caraca. E você rega elas todo dia? Nada. Tem uma galera que fala, né? Não tenho planta porque tem que definir dia de rega, tem que dá muito trabalho, não sei o que eu falo. Não, as minhas são educadas, como a banda toca aqui. Vai todo mundo ser regado dia sim, dia não, às vezes de 3 em 3 dias. E se bobear uma vez por semana e sintam-se satisfeitas. Quer Mas dizer, enfim, então, estão vivas aí. São tipo aquelas plantas da rua, né? Que aí elas ficam lá e elas estão lindas. Quando você traz para casa, você molha, cuida delas, elas morrem. Eu tive esse tipo de planta aqui também, sabe? Mas que bom que as tuas são educadas. Mas então é isso, gente. Vamos nos despedir aqui. Muito obrigada. Bom almoço para todo mundo. E tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Até a próxima. Valeu. Abraço, valeu, obrigado, até a próxima.